Ele disse a que o amor proteja. Sabe, mas ninguém consegue proteger uma filha completamente, ainda mais quando uma pessoa descontrolada e totalmente egoísta, que nem minha mãe, vive debaixo do mesmo teto e ainda por cima usa a mesma aliança que você. Meu nome é Júlia da Silva Santos, tenho 79 anos. Bem-vindos, viu aqui nesse cantinho abençoado de Deus, que é São Mateus, lá no norte do Espírito Santo. Os mais chegados me chamam de Dona Ju. O vô Dieu. E é assim mesmo que eu gosto. Viu, eu tô aqui, nessa cadeira de balanço, que meu falecido Beto me deu de presente. Ainda quando a gente se casou, para contar uma história que, nossa, nunca pensei que um dia ia ter coragem de dividir. Antes de começar, queria agradecer a cada um de vocês que está me assistindo. Me conta aí nos comentários de qual cantinho desse nosso Brasil você está me ouvindo, hein? É uma alegria, saber que essa velha aqui pode chegar na sua casa através desse negócio de internet que meu neto Juninho me ensinou a usar. Se você gostar da minha história, querido, querida, deixa aí seu joinha, viu? E se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos. Cada inscrito novo é como um abraço quentinho que chega até aqui e me dá uma força danada para continuar contando essa história. Eu nasci em 1944, numa casinha simples, de pau a pique e telha de barro, sabe, aqui mesmo, no interiorzão, capixaba, numa época que, vixe, não tinha nem luz elétrica direito. Era só eu, a meu pé, Suzy e minha mãe, Marlene, filha única, coisa rara naquele tempo, né? Onde as famílias costumavam ter 6, 7 filhos. Hoje eu entendo, sabe, que foi Deus que não permitiu que viessem mais crianças para sofrer o que eu sofri. Meu pai era da roça. Mexia, como café, trabalhava de sol a sol nas plantações. Homem bom, de mãos calejadas e sorriso fácil. Mesmo quando a vida apertava, o bichinho estava lá, firm. Ele me ensinava as coisas me colocava montada no cavalo desde pequenininha. Me mostrava como saber se o café estava no ponto certo, só pela cor do grão. Julinha, ele disse, aprende essas coisas. Fia, porque conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você. Já minha mãe, minha gente, minha mãe era o que chamavam de mulher de gênio forte, mas Roger, com o conhecimento que a gente tem, ne c'est que la souffria de problèmes mentais. Sérios. Num dia, estava alegre, cantarolando pela casa, fazendo aquelas comidas gostosas, sabe, me penteando com todo cuidado. Noutro, nossa, virava uma pessoa completamente diferente. Parecia que um espírito ruim tinha baixado nela. Quebrava prato, gritava coisas sem sentido, me olhava como se eu fosse uma estranha que tinha invadido a casa dela. E a bebida? Meu Deus, só piorava tudo. Começava com um golinho de cachaça, escondido ali na beira do fogão a lenha. Enquanto fazia o almoço, depois, outro golinho. Quando ia lavar a roupa, no fim do dia, o litro já estava na metade e ela já não era mais minha mãe. Virava uma outra pessoa, menina imprestável. Só me dá trabalho, ela disse, enquanto eu tentava me esconder embaixo da mesa. Se não fosse por você, eu podia ter ido embora com o Tião. Esse Tião era um tropeiro que passava vez ou outra na região. Só fui entender muito tempo depois
que minha mãe tinha um caso com ele. As surras começavam por qualquer coisinha, sabe? Se eu derrubasse um copo, se demorasse para buscar água no poço. Ce courage de medo. Quando ela começava a gritar, vou te ensinar a ser gente, ela falava, pegando a cinta do meu pai, ou um galho verde de goiabeira, que arde como fogo na pele. Meu pai raramente via essas cenas. Ela era esperta, né? Esperava ele sair para o trabalho. Quando ele chegava e me encontrava com as marcas, minha mãe logo inventava: essa danadinha caiu do pé de manga. Ou então foi brincar no meio dos espinhos. Já avisei para não ir. E eu, morta de medo, confirmava tudo com a cabeça. Tinha dias que ela sumia, saía de manhã, cedinho, dizendo que ia na venda e só voltava 2, 3 dias depois, cheirando a cachaça e perfume barato. Meu pai ficava louco de preocupação. Coitado, rodava tudo quanto é canto, procurando, e eu ficava com uma vizinha, Dona Clara, uma senhora de idade que fazia uns biscoitos de polvilho que derretiam na boca e me contava histórias para distrair do medo. Quando minha mãe voltava, meu pai tentava conversar. Lina, você precisa se cuidar. Vamos na cidade falar com o doutor? E ela se transformava numa feira. Tá me chamando de doida, eu sou doida. Zé. E começava a quebrar tudo. Rascava roupa. Ameaçava botar fogo na casa. Uma vez, eu tinha uns 8 anos, fui usar um vestidinho que meu pai tinha comprado na cidade. Era azul claro, com florzinhas brancas. A coisa mais linda que eu já tinha visto. Minha mãe olhou para mim com ódio. Que hello, moçanga, tá se achando bonita? É, pensa que vai tomar o lugar da mãe, já tá dando em cima do seu pai. E num rompante, pegou uma tesoura e cortou o vestido no meu corpo mesmo, me deixando só de calcinha no meio da sala, chorando de vergonha e medo. O dinheiro era outro problema. Meu pai guardava numa lata de goiabada, escondida embaixo de uma tábua solta no assoalho. Pouquinho que conseguia juntar da venda do café era para comprar semente, adubo, remédio quando precisasse. De vez em quando, ele abria o esconderijo e o dinheiro tinha sumido. No começo, achava que tinha contado errado. Depois, passou a marcar quanto tinha numa folhinha. Não tinha mais dúvida. Ela pegava escondido. Marlene, cadê o dinheiro da plantação? Ele perguntava: que dinheiro? Tá ficando maluco, vai ver. Gastou com cachaça no bar e agora tá botando a culpa em mim. Ela retrucava, virando a situação. Uma noite, acordei com meu pai, corando baixinho, na mesa da cozinha. Nunca tinha visto meu pai chorar. Aquele homem forte que aguentava sol e chuva na lavoura sem reclamar. Mas ali estava ele, soluçando que nem criança. Me aproximei devagarinho, que foi: pai, nada não. Fia, volta para a cama. É por causa da mãe. Ele me olhou surpreso. Acho que não esperava que uma criança de 9 anos entendesse o que estava acontecendo. Me puxou para o colo, coisa que não fazia há tempo, achando que eu já estava grande demais. Sua mãe não é uma pessoa má. Julinha, ela tá doente, mas não sabe que tá doente. Entende? É como se ela tivesse com febre por dentro, mas da cabeça. Por que ela não toma remédio? Então, por quê? Para tomar remédio, fia, primeiro ela precisava aceitar que tá doente. E ela não aceita. Ela era a moça mais bonita da festa junina. Cabelos pretos, compridos, olhos cor de mel, um sorriso que iluminava tudo ao redor, igualzinho ao seu. Fia,
Ele se apaixonou na hora. Nos primeiros anos de casamento, foram felizes. Ela era carinhosa, animada, cheia de planos. Então, começou a mudar. Primeiro, foram crises de choros sem motivo. Depois, acessos de raiva por coisas pequenas. Por fim, a bebida entrou. Como uma tentativa dela mesma se medicar, seu avô, pai dela, era assim também. E ela explicou, bebia, ficava violento. Depois chorava arrependido. A mãe dela aguentou até morrer nova de desgosto. Dizia, meu pai tentou de tudo, levou curandeiros na nossa casa. Quando ela se recusava a ir no médico, benzedeiras, chás de ervas, promessas em procissões. Nada adiantava. Com o tempo, ela foi piorando e, aos poucos, foi consumindo não só a si mesma, mas tudo ao redor, o amor do meu pai, a paz da nossa casa. Minha infância, os vizinhos evitavam nossa casa, as outras crianças não vinham brincar comigo, porque os pais não deixavam. Na escola, quando comecei a frequentar Uvia Cochichos, a filha da maluca, e eu me escondia nos cantos, tentando ficar invisível. Aprendi a não chamar atenção, a não fazer barulho, a prever os rumores dela. Pelo jeito que a porta batia quando chegava, meu pai tentava compensar nos fins de semana, quando não estava na lavoura, e me levava para pescar no rio. Me ensinava a fazer arapuca para pegar passarinho, só para olhar e soltar depois. Me contava histórias inventadas sobre princesas valentes que salvavam reinos inteiros, me mostrava as constelações no céu da noite, dando nomes engraçados que ele mesmo inventava. Aquela ali é a panela de pressão e aquela é o chapéu de boiadeiro. Eram momentos de paz num mundo que, para mim, parecia sempre à beira de explodir. Eu vivia pisando em ovos, sabe? Tentando adivinhar qual versão da minha mãe ia aparecer a cada dia. Se era a que fazia canjica doce e me chamava de meu docinho, ou a que quebrava pratos na parede e me beliscava até deixar marcas roxas nos braços. Tudo piorou quando fiz 12 anos e meu corpo começou a mudar. Os seios despontando, os quadris alargando. Minha mãe me olhava como se eu fosse uma rival. Tá se achando moça? Pensa que os homens vão querer uma feiosa igual você no mesmo dia. Me elogiava. Que menina linda, mãe tem. E horas depois, o me acusava. Tá rebolando para chamar a atenção do seu pai. Uma tarde, voltei da escola. Encontrei nosso cachorro, o lobinho, morto no quintal. Tinha sido envenenado, meu pai não estava em casa, tinha ido vender café na cidade. Corri chorando para dentro, chamando por minha mãe. Ela estava na cozinha, tomando um cafezinho com um homem que reconheci como o tal do Tião. Mãe, o lobinho morreu. Ela nem olhou para mim direito. E daí era só um vira-lata sornento. Mas a senhora sabe o que aconteceu. Foi quando vi um vidro vazio de veneno de rato ali no canto da pia. O homem percebeu meu olhar e deu uma risada. Sua mãe não gosta de bicho. Menina, nem de bicho, nem de criança. Não é. Leninha. Ela riu também. Um riso que não parecia dela. Só gosto de homem mesmo. Tião, saí correndo dali, com medo do que poderia acontecer. Fui até a casa de Dona Clara. Eu fiquei lá até de noite. Quando meu pai voltou, não tive coragem de contar o que tinha visto. Tinha medo que, se meu pai confrontasse minha mãe por causa do Tião,
ela pudesse fazer algo pior, não com o cachorro desta vez, mas comigo, ó. O medo foi crescendo junto comigo. Crescia como erva daninha, tomando conta de tudo. Medo de chegar em casa e não saber o que encontrar. Medo de dormir e acordar com ela em pé. Do lado da minha cama, me olhando no escuro, como já tinha acontecido algumas vezes. Medo que um dia ela fizesse com meu pai o que fez com o lobinho. Era um segredo pesado demais para uma menina carregar. Mas eu carregava dia após dia, fingindo na frente dos outros que éramos uma família normal. Pintava desenhos na escola com o pai, mãe e filha, de mãos dadas, embaixo de um sol sorridente. Mentia quando a professora perguntava sobre as marcas nos meus braços. Sorria quando me perguntavam se estava tudo bem em casa. E assim foi minha infância. Meu povo, um misto de terror e pequenas alegrias nas brechas que meu pai conseguia criar. Aprender a ler foi minha salvação. Nos livros eu podia escapar, ser outra pessoa, viver outras vidas, onde mães amavam suas filhas e não havia monstros escondidos dentro de gente que deveria proteger. Agora, olhando para trás, com os olhos de quem já viveu muito, entendo que minha mãe estava doente. Naquela época, não se falava em transtorno bipolar. Em alcoolismo como doença, era tudo fraqueza de espírito, falta de Deus no coração, ou simplesmente loucura. Não tinha tratamento adequado, não tinha remédio certo, não tinha apoio para a família. Mas entender não apaga as marcas, né? Tem cicatrizes que o tempo suaviza, mas não faz desaparecer. E foi carregando essas cicatrizes que cheguei aos meus 14 anos, quando, finalmente, as coisas começaram a mudar de um jeito que eu nunca imaginei. Meu pé, Suzé, era daqueles homens que Deus manda para a terra para mostrar que ainda existe bondade no mundo, sabe? Enquanto em casa eu vivia pisando em ovos, na companhia dele eu podia finalmente respirar, sem medo. Era como se tivéssemos dois mundos completamente diferentes debaixo do mesmo teto de sapê. Aos 14 anos, eu já estava quase do tamanho que sou hoje. Sempre fui miudinha mesmo, mas por dentro carregava um peso de gente grande. Aprendi cedo a ler os sinais, a perceber quando a tempestade estava se formando no horizonte. Sabia pela forma como a porta batia, pelo cheiro de cachaça misturado com café que exalava da cozinha, pelo jeito que os passarinhos silenciavam de repente no quintal. Parecia até que eles também reconheciam quando minha mãe estava nos seus dias ruins. Meu pai percebia meu sofrimento. Claro que sim. Vi muitas vezes ele enxugando lágrimas, escondido atrás do paiol, ou rezando baixinho de madrugada, quando achava que eu estava dormindo. Santo Antônio, meu padroeiro, proteja minha filha. Ele murmurava. E, de certa forma, suas orações eram atendidas, porque, nos momentos mais críticos, sempre aparecia alguma salvação. Lembro de um dia em que minha mãe tinha sumido novamente. Desta vez, por quase uma semana, papai decidiu que precisávamos ter um dia bom. Apesar da preocupação, me acordou cedinho, ainda escuro. Arruma uma trouxinha com uma muda de roupa e seu vestido de domingo. Ele disse com um sorriso que há tempos não via no rosto dele. Vamos fazer uma viagem. Arrumei tudo num instante. O coração aos pulos de alegria. Viagem. Nunca tínhamos saído daquele pedaço de terra. Subimos na carroça puxada pela égua Estrela e seguimos rumo à estrada principal. O sol começava a nascer, pintando o céu de um rosa alaranjado tão bonito, que parecia até coisa de pintura. O cheiro do mato molhado pelo orvalho, o canto dos pássaros, acordando, tudo parecia novo e cheio de promessa. Para onde a gente está indo? Pai, Vitória, vou te mostrar o mar. Julinha, peguei na mão dele.
e apertei forte. O mar só conhecia das histórias que ele me contava, das figuras dos livros da escola. Viajamos o dia todo. Pegamos até um caminhão de carona na estrada grande. Quando chegamos à capital, já era quase noite. Ficamos na casa de um primo distante dele, que nem sabia direito quem éramos, mas nos recebeu com o coração aberto, como é costume da nossa gente. No dia seguinte, meu pé me levou até a praia de Camburi. Quando vi aquela imensidão azul, nossa, não consegui segurar as lágrimas. Era grand demain, bonito demais. Livre demain, meu pai me ensinou a colocar os pés na água sem medo, a sentir a areia entre os dedos, a ouvir o barulho das ondas como se fosse uma canção de ninar. O mar é como a vida. Tem, fia. Ele me explicou. Às vezes como, às vezes bravo, sempre em movimento, mas por mais forte que seja a tempestade na superfície, lá nas profundezas, a água continua serena. Foi quando ele me deu um presente que guardo até hoje. Uma conchinha pequena, cor-de-rosa, perfeita. Quando as coisas ficarem difíceis, segura essa concha e lembra que existe um mundo enorme lá fora, esperando por você. Voltamos para casa 2 dias depois. E como era de se esperar, minha mãe já tinha retornado, estava numa crise de fúria. Por não nos encontrar, tinha quebrado o prato, rasgado as cortinas que minha avó havia feito, espalhado farinha por toda a cozinha. Quando nos viu chegando, veio para cima do meu pai com uma vassoura. Onde vocês estavam? Com que mulher você estava? Zé levando minha filha para conhecer suas amantes. Meu pai, sempre paciente, não respondeu às acusações, apenas disse, com uma firmeza que raramente demonstrava chega: Marlene, não vou mais permitir que você transforme esta casa num inferno. Se quer continuar aqui, vai ter que se tratar? Foi a primeira vez que o vi enfrentando ela daquele jeito. Algo tinha mudado nele durante nossa viagem. Talvez ver o mar, aquela força da natureza, tivesse dado a ele uma coragem nova. Ou talvez fosse só o amor de pai, chegando no limite do que podia suportar. Os meses que se seguiram foram de uma guerra silenciosa dentro de casa. Meu pai escondia as garrafas de cachaça. Minha mãe encontrava um jeito de conseguir mais. Ele tentava convencer. Lá ir ao médico na cidade, ela se recusava com unhas e dentes. Não sou louca, vocês que querem me internar para ficar com a casa, com as terras. Enquanto isso, meu pai se desdobrava para me dar momentos de normalidade. Construiu uma pequena estante de madeira, que encheu com livros que comprava de segunda mão. Quando ia vender café na cidade, através daquelas páginas amareladas, conheci mundos que nunca imaginei que existiam. Viajei com personagens por terras distantes. Chorei com suas tristezas. Celebrei suas vitórias. Papai percebeu que os livros eram meu refúgio e incentivava. Cada vez mais, estuda, Julinha. O conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. E eu estudava com uma fome que vinha da alma. Enquanto as outras meninas da minha idade já estavam namorando, pensando em casamento, eu sonhava com outros horizontes. Queria ser professora. Queria ajudar outras crianças a encontrar nos livros o mesmo consolo que eu encontrava nas noites em que minha mãe saía. Nessa época já nem disfarçava mais que encontrar outros homens. Meu pai e eu sentávamos na varanda e ele me ensinava a reconhecer as constelações. Vê aquelas 3 Marias. É o cinto do caçador valente. Ele protege a floresta e todos os bichos que vivem nela. Era nesses momentos que eu sentia como se tivéssemos nossa própria linguagem secreta. Um mundo particular, onde a dor não entrava
Meu pai nunca falava mal da minha mãe, mesmo sofrendo, mesmo traído, mesmo vendo seu dinheiro suado ser roubado para comprar cachaça. Ele nunca a diminuía na minha frente. Sua mãe está doente. Julia não escolheu ser assim. A cachaça é um demônio que toma conta e não larga mais. Foi ele quem me ensinou a maior lição da minha vida, que é possível amar sem deixar de se proteger, que é possível perdoar sem aceitar o abuso, que é possível ter compaixão sem se tornar vítima. Quando completei 15 anos, meu pai fez uma festinha. Só nós dois mesmo. Assou uma galinha caipira no fogão, a lenha, fez angu, salada da horta de sobremesa, um bolo de fubá com goiabada que ele mesmo preparou, todo desajeitado, mas com tanto amor que ficou o mais gostoso do mundo. Como presente, me deu um caderno de capa dura, daqueles bonitos que só se via na papelaria da cidade, para você escrever seus pensamentos, seus sonhos, suas histórias. Dia você vai querer lembrar de tudo que viveu. E a memória da gente é fraca só muitos anos depois. Entende o valor daquele presente? Não era apenas um caderno, era um convite para eu contar minha própria história, para eu ter voz, para transformar dor em palavras e palavras em cura. Aquele caderno se tornou meu confidente nos anos seguintes. Nele, escrevia tudo. Os dias bons, os dias ruins, as esperanças para o futuro, os medos que não ousava compartilhar com ninguém. Escondia embaixo do colchão e quando ouvia minha mãe se aproximando, disfarçava rápido. Uma noite, porém, ela encontrou, estava bêbada, revirando meu quarto em busca de dinheiro para comprar mais cachaça. Quando vi o caderno nas mãos dela, o meu sangue gelou. O que é isso? Andou escrevendo sobre mim. Sua ingrata. Tentei pegar o caderno de volta, mas ela era mais forte. Começou a ler em voz alta. Die Buchroda. Trechos onde eu desabafava sobre o medo que sentia dela, sobre como sonhava com uma mãe diferente, sobre como me sentia sozinha mesmo morando com duas pessoas. A cada palavra que ela lia, seu rosto ficava mais vermelho, mais contorcido de raiva. Jogou o caderno no chão e avançou para cima de mim. Então é isso que você pensa? Que sou um monstro que não te amo depois de tudo o que fiz por você? Corri para o quarto dos meus pais, me tranquei lá dentro. Ele açucava a porta, gritava coisas terríveis. Meu pai não estava em casa, tinha ido ajudar um vizinho. Cuja vaca estava parindo. Rezei para que voltasse logo, para que alguém me salvasse. Quando meu pai finalmente chegou, encontrou a casa virada do avesso e eu encolhida no canto do quarto, tremendo, como vara verde. Minha mãe tinha rasgado meu caderno em pedacinhos, quebrado meus poucos pertences. Finalmente, desmaiado de tão bêbada na sala, papai não disse nada, apenas me abraçou forte, tão forte que podia sentir seu coração batendo contra o meu. Naquela noite, dormimos os dois na varanda, olhando as estrelas, com medo do que poderia acontecer se ficássemos dentro de casa de manhã. Quando o sol nasceu, ele fez um café forte e me chamou para uma conversa séria. Julinha, não podemos mais viver assim. Tá na hora de fazermos alguma coisa. Foi o começo da mudança que tanto esperávamos. Meu pé, aquele homem quieto que suportava tudo com resignação, finalmente tinha chegado ao seu limite, não por ele, mas por mim. O amor dele por mim foi maior que o medo, maior que as dúvidas.
maior que a pena que sentia da mulher doente com quem tinha se casado. E assim, com esse amor de pai como bússola, começamos a planejar o que seria o fim do nosso sofrimento e, ironicamente, a salvação da minha mãe, porque às vezes é preciso chegar ao fundo do poço para finalmente olhar para cima e ver a luz. Naquela manhã de 1959, sentada na mesa da cozinha com meu pai, senti que algo importante estava prestes a acontecer. Tinha acabado de completar 15 anos e carregava olheiras fundas de quem não dormia direito há semanas. Meu caderno destruído, meus poucos sonhos de adolescente, espalhados em pedaços pelo chão da casa. Minha filha, papai começou, segurando minhas mãos entre as dele, ásperas de tanto trabalho na roça. Hoje vamos buscar ajuda, uma ajuda de verdade. Confesso que meu coração apertou. Tantas vezes tínhamos tentado, né? Tantas vezes tínhamos fracassado. Vencedeiras, promessas, conversas, ameaças. Nada tinha funcionado até então, mas havia algo diferente desta vez. Uma determinação no olhar do meu pai que nunca tinha visto antes. Naquela mesma manhã, enquanto minha mãe ainda dormia o sono pesado da bebedeira da noite anterior, meu pai selou o cavalo e me pediu para arrumar uma trouxinha pequena. Vamos ficar alguns dias fora. Julinha, leva o que precisar. Não perguntei para onde íamos. Confiava nele mais que em qualquer pessoa no mundo. E se lhe disse que era hora de buscar ajuda. Então era. Arrumei algumas peças de roupa, um sabonete, a escova de cabelo e, no último momento, recolhi alguns pedaços do meu caderno rasgado que consegui salvar. Eram páginas soltas, amassadas, mas continham partes da minha história que não queria perder. Partimos cedinho, com a neblina ainda cobrindo os cafezais como um manto de algodão, a sensação de estar deixando aquela casa para trás, mesmo que temporariamente, era uma mistura de alívio e culpa. Alívio por escapar do medo constante, culpa por estar abandonando minha própria mãe, e a mamãe vai ficar sozinha. Perguntai. Enquanto nos afastávamos pelo caminho de terra, deixei recado com Dona Clara. Ela vai passar lá mais tarde ver como sua mãe está. Viajamos o dia inteiro. Primeiro a cavalo, até a estrada principal. Depois pegamos carona num caminhão de leite até Colatina. De lá, um ônibus até Vitória. Era a segunda vez que ia à capital, mas desta vez não era para ver o mar ou passear. O rosto do meu pai estava tenso, concentrado, como quem vai para uma batalha importante. Chegamos no fim da tarde a um prédio grande, de paredes amareladas pelo tempo e janelas altas. Na entrada, uma placa dizia: Fórum da Comarca de Vitória. Nunca tinha entrado num lugar assim. Tão imponente, tão sério. Meu pai ajeitou o chapéu de palha na cabeça, alisou a camisa para tirar as rugas da viagem e me olhou com firmeza. Vamos buscar a justiça. Minha filha, uma justiça que ajude todos nós. Você, eu e sua mãe também. Dentro do prédio, corredores longos e muitas portas. Pessoas de terno e gravata andavam apressadas com papéis nas mãos. Me senti pequena, fora do lugar, com meu vestido simples e sandálias gastas, mas meu pai caminhava como se soubesse exatamente onde ir. Parou numa porta onde se lia Juizado de Menores. Foi só então que entendi. Ele não estava ali apenas por causa da minha mãe, mas por minha causa também, para me proteger. Um homem de meia idade, usando óculos redondos e com cabelos grisalhos nas têmporas, nos recebeu. Dr. Roberto, juiz de menores, tinha olhos gentis,
que pareciam ver além das aparências. Suzy, o senhor veio. Que bom! E esta deve ser a Júlia? Fiquei surpresa que ele soubesse nossos nomes. Depois descobri que meu pai tinha vindo sozinho à capital semanas antes para consultar sobre o que poderia ser feito. Tinha conversado com advogados, assistentes sociais, explicado nossa situação. O plano já estava em andamento havia algum tempo, sans que eu soubesse. Naquela sala, pela primeira vez na vida, contei para um estranho tudo o que acontecia em nossa casa. A surra, os gritos, as ameaças. As noites em que acordava com minha mãe, me observando no escuro, o cachorro envenenado, o dinheiro roubado, os homens que ela levava para casa quando meu pai viajava. Falei sobre o medo constante, sobre como tinha aprendido a ler os sinais de perigo, sobre como muitas vezes achei que não sobreviveria até o dia seguinte. Enquanto falava, as lágrimas escorriam pelo rosto do meu pai. Não eram lágrimas de fraqueza, mas de um homem forte que finalmente admitia que precisava de ajuda, que não podia mais proteger a filha sozinho. Doctor, Roberto ouviu tudo com atenção, fazendo anotações, ocasionalmente pedindo detalhes. Quando terminei, ele tirou os óculos e esfregou os olhos. Cansados. Julia, você é uma menina muito corajosa. O que você e seu pai estão passando não é certo. Não é normal. E não é culpa de vocês. Aquelas palavras simples caíram como bálsamo na minha alma ferida. Não era culpa nossa. Não era porque eu era uma filha ruim. Não era porque meu pai era fraco. Era porque minha mãe estava doente. E aquela doença precisava ser tratada. Saímos do fórum com um plano. No dia seguinte, uma assistente social, um médico e 2 policiais iriam conosco até nossa casa. Eles avaliariam a situação e, se necessário, minha mãe seria levada para um hospital psiquiátrico em Vitória, onde receberia tratamento adequado. Não era prisão, era cuidado. Não era punição, era a chance de cura. Passamos a noite na casa de uma assistente social, Dona Lúcia, que abriu as portas para nós com uma bondade que me comoveu. Tinha um quarto pequeno, mas limpo, com uma janela que dava para um jardim cheio de primaveras cor-de-rosa. Dormi como não dormia há anos, sem medo, sem sobressaltos, sem precisar ficar de ouvidos atentos a cada barulho. Na manhã seguinte, a caminho de casa, meu pai tentava esconder o nervosismo, mas suas mãos tremiam de leve nas rédeas do cavalo que tínhamos emprestado. E se ela não estiver lá, pai, e se tiver fugido de novo? Então esperamos ela voltar, não vamos desistir. Julinha, não desta vez. Quando chegamos, encontramos nossa casa em estado ainda pior do que havíamos deixado. Mais coisas quebradas, a comida da despensa espalhada pelo chão, manchas de vinho barato nas paredes. E minha mãe, sentada no meio daquela destruição. Parecia uma criança perdida, brincando com os cacos do que um dia foi uma família. Ela ergueu os olhos quando entramos. O olhar vazio, sem reconhecimento. Estava magra. Os cabelos outrora bonitos, agora desgrenhados e sujos. Por um momento, senti uma pena profunda. Aquela não era a mulher que meu pai tinha conhecido no baile de São João, a moça mais bonita da festa. Era apenas a casca do que ela tinha sido um dia. Quem são vocês? Ela perguntou. A voz áspera, de tanto gritar, de tanto beber. O que querem na minha casa? Meu coração apertou. Ela nem nos reconhecia. Até onde a doença tinha levado sua mente? Não houve tempo para respostas
Logo chegou o carro da assistência social, trazendo o médico, o assistente social e os policiais. Conforme combinado, minha mãe, ao ver estranhos se aproximando, entrou em pânico, começou a gritar, a jogar o que encontrava pela frente. Não vou a lugar nenhum. Esta é minha casa. Vocês querem me internar. Me matar-se. Seu traidor. Chamuel para me levar. Foi uma cena dolorosa. Minha gente, o médico tentou conversar com ela, mostrar que estavam ali para ajudar, mas ela estava além de qualquer argumentação. Quando avançou com uma faca para cima do assistente social, os policiais tiveram que com ele se levaram, ainda gritando, ainda lutando. No último momento, antes de entrar no carro, ela me olhou, realmente me olhou, e vi algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Medo puro, como o de um animal acuado. Yulia, minha filha, não deixa eles me levarem. Foi a primeira vez em anos que ouvi ela me chamar de filha, sem estar me acusando de algo, sem estar me humilhando. Quase fraquejei, quase corri para impedir que a levassem, mas meu pai segurou minha mão com firmeza. É para o bem dela. Julinha, para o bem de todos nós, ficamos sozinhos na casa destruída, pai e filha, olhando o carro se afastar pela estrada de terra vermelha. Não havia alegria, não havia sensação de vitória, apenas um vazio estranho e a certeza de que nada seria como antes. Nas semanas seguintes, começamos a reconstruir nossa vida e nossa casa. Limpamos os cacos, consertamos o que era possível, jogamos fora o que estava além do reparo. Plantamos flores no canteiro, que havia secado por falta de cuidado, arrumamos cada cômodo, varremos cada canto, como se pudéssemos varrer também as lembranças ruins. Começamos a receber notícias do hospital. Minha mãe tinha sido diagnosticada com esquizofrenia e alcoolismo severo, precisaria de tratamento prolongado, talvez por anos. As notícias eram duras, mas pelo menos agora sabíamos contra o que estávamos lutando. Não era maldade, não era falta de amor. Era uma doença real, com nome e tratamento. Um mês depois da internação, fomos autorizados a visitá-la. Fiz o caminho até Vitória, com o coração batendo forte, sem saber o que esperar. Encontramos minha mãe numa sala ampla, sentada, olhando pela janela. Estava mais limpa, menos agitada, mas ainda muito magra. Não houve grandes emoções nesse reencontro. Ela parecia sedada, distante. Reconheci meu pai, mas me olhou como se eu fosse apenas uma conhecida vaga. Talvez os remédios, talvez a própria doença que avançava, talvez a memória seletiva apagando o que era doloroso demais para lembrar. Você está melhor. Malina, meu pai perguntou, sentando-se ao lado dela. Estou cansada, quero ir para casa. Ainda não pode. Ai, meu bem, precisa ficar boa primeiro. E quanto tempo vai levar? O tempo que for necessário. Ela assentiu, como uma criança aceitando uma regra que não entende direito. Então, num gesto inesperado, pegou minha mão, não disse nada, não me olhou nos olhos, apenas segurou minha mão. Foi o gesto de afeto mais sincero que recebi dela em anos. Voltamos para casa naquele dia com um peso menor nos ombros. Havia esperança, pequena, frágil, mas real. Nos meses seguintes, uma rotina se estabeleceu. Trabalhávamos na roça durante a semana. Agora, eu ajudava mais, já que meu pai estava envelhecendo e as costas já não aguentavam o mesmo esforço. Aos domingos, íamos a Vitória visitar minha mãe. Lentamente, muito lentamente,
Ela foi melhorando, os médicos ajustaram os remédios, ela participava de atividades terapêuticas, estava aprendendo a lidar com a doença, havia recaídas. Claro, dias em que a encontrávamos agitada, acusadora, perdida em seus delírios, mas havia também dias bons em que quase conseguíamos vislumbrar a mulher que ela tinha sido um dia. Foi durante uma dessas visitas, quase um ano após a internação, que ela me surpreendeu com uma pergunta. Julia, você me odeia? A pergunta veio do nada, enquanto estávamos sentadas num banco no jardim do hospital. Meu pai tinha ido comprar água na cantina, estávamos só nós duas. Respirei fundo antes de responder. A verdade era complexa demais para caber num simples sim ou não. Não odeio você. Mãe, odeio o que a doença fez com você. Comme est gente. Mas você... Não, ela assentiu. Como se a resposta fizesse sentido para ela também. Os médicos dizem que fiz coisas ruins, que machuquei você. Não era você? Mãe, era a doença. Lembro de algumas coisas, como sonhos ruins, pesadelos. Queria poder voltar atrás. Faça diferente. Senti as lágrimas virem aos meus olhos. Era o mais próximo de um pedido de desculpas que já tinha ouvido dela e sabia o quanto deve ter sido difícil para ela admitir. O importante é que agora você está melhorando. Estamos todos melhorando. Ficamos em silêncio depois disso, contemplando as flores do jardim, um silêncio diferente, não carregado de tensão e medo, como costumava ser em casa, mas tranquilo. Quase confortável. Foi nesse dia que entendi o que meu pai quis dizer ao buscar uma justiça que ajude todos nós. Não era sobre punição, sobre vingança, sobre fazer alguém pagar pelo sofrimento causado. Era sobre cura, sobre dar a cada um o que precisava, a mesma segurança. Ei, ela, paz. A minha mãe, tratamento. A justiça chegou à nossa família, não como uma espada flamejante, cortando os culpados, mas como água fresca lavando feridas, como luz iluminando caminhos obscuros, como mãos estendidas, oferecendo apoio para levantar e seguir em frente. 2 anos se passaram até que minha mãe pudesse voltar para casa, não para morar de vez, mas para visitas supervisionadas. A casa que ela encontrou não era mais a mesma, estava mais bonita, mais organizada, mais harmoniosa. Tínhamos um jardim agora, com rosas e margaridas. Tínhamos uma horta abundante. Tínhamos paz. As visitas foram aumentando gradualmente. Primeiro algumas horas, depois um dia inteiro, depois um fim de semana. Era um processo lento de reintegração, de reconstrução de confiança. Eu já tinha 18 anos. Então, estava terminando os estudos na escola da cidade, sonhando com a possibilidade de me tornar professora. Meu pé, agora com cabelos completamente brancos, parecia ter recuperado parte da jovialidade que a vida dura tinha lhe roubado. E assim, passo a passo, dia após dia, fomos tecendo uma nova história para nossa família. Uma história de superação, de perdão, de recomeço. Uma história onde a justiça não veio pela punição, mas pela cura. Onde o amor, mesmo ferido, encontrou força para continuar acreditando e esperando, porque às vezes a vida nos leva por caminhos que jamais escolheríamos voluntariamente, ne caminhos escuros, pedregosos, cheios de perigos. Mas são justamente esses caminhos que podem nos levar às paisagens mais belas, se tivermos coragem de seguir em frente, de buscar ajuda quando necessário, de acreditar que dias melhores são possíveis e foram possíveis para nós
Oh, como foram? Os anos que seguiram a internação da minha mãe trouxeram uma paz que eu nem sabia que era possível existir em nossa casa. Antes um campo de batalha, virou um porto seguro. A Nuat, antes cheias de gritos e portas batendo. Agora eram tranquilas, embaladas pelo som dos grilos e pelo coltear dos sapos no brejo próximo. 1960, e 2 chegou com a promessa de novos começos. Eu tinha 18 anos, o rosto ainda com traços de menina, mas os olhos já de mulher, que conheceu cedo demais as dificuldades da vida. Minha mãe continuava no Hospital Psiquiátrico de Vitória, com visitas supervisionadas a cada 2 meses. Os médicos diziam que ela estava respondendo bem ao tratamento, mas que precisaria de cuidados pelo resto da vida. Uma doença como a dela não tinha cura, né? Tinha controle. Tinha dias melhores, tinha aprendizado sobre como viver com ela. Foi nesse mesmo ano que consegui um milagre. Fui aceita na Escola Normal de São Mateus para me formar professora. Lembro do dia em que a carta chegou, trazida pelo filho do seu Juca, que trabalhava no correio da cidade. Meu pai abriu com mãos trêmulas, sempre pedia para eu ler as correspondências, já que suas vistas não eram mais as mesmas. Mas desta vez que terá honra, Julinha. E ele disse, os olhos marejados: você conseguiu, vai ser professora? Pulei nos braços dele. Nós 2, rodopiando no terreiro, as galinhas correndo assustadas para todos os lados. Era um sonho que parecia impossível para uma menina da roça, filha de lavrador, que estudou em escolinha rural, mas meu esforço, à Nuat, estudando à Lue de Lamparina, os livros devorados, um após o outro, tudo tinha valido a pena. A escola ficava a 2 horas de jardineira, como a gente chamava o ônibus rural naquela época. Da nossa roça, todos os dias, acordava às 4 da manhã, ajudava meu pai com as tarefas essenciais e pegava a primeira condução, voltava quando o sol já tinha se posto, cansada, mas feliz, a cabeça fervilhando de novas ideias e conhecimentos. Meu pé, já com seus 55 anos e os cabelos completamente brancos, parecia rejuvenescer com meu entusiasmo. Sentava-se comigo depois do jantar e pedia que contasse tudo o que tinha aprendido, mesmo sem entender metade das coisas que eu falava sobre pedagogia, psicologia infantil ou métodos de alfabetização. Ouvia com atenção genuína, os olhos brilhando de orgulho. Sua mãe vai ficar tão feliz quando souber. Ele comentou uma noite: ela sempre quis que você estudasse. Sabe antes da doença tomar conta, foi uma das raras vezes que ele falou sobre como minha mãe era antes, nos primeiros anos de casamento, uma jovem alegre, cheia de sonhos, que adorava cantar enquanto lavava roupa no córrego, que lia histórias para a barriga quando estava grávida de mim, que fazia planos de me ver formada. Doutora, como ela disse, a doença roubou aquela mulher de nós. Mas nos raros momentos de lucidez, durante as visitas no hospital, eu consegui enxergar lampejos daquela mãe que poderia ter sido. Em uma das visitas, levei uma redação que tinha recebido nota máxima. Ela pegou o papel com cuidado, como se fosse algo precioso. Você escreve bem? Julia, disse após ler em silêncio, tem talento com as palavras. Foi o elogio mais sincero que já tinha recebido dela. E o guardei como um tesouro no coração. Formei-me professora em 1964. Aos 20 anos, a cerimônia foi simples. No pátio da escola, com as bandeiras do Brasil e do Espírito Santo tremulando ao vento, papai estava na primeira fila,
vestindo o único terno que tinha, comprado para o casamento tantas décadas atrás e guardado com naftalina para ocasiões especiais. Seus olhos não escondiam o orgulho e a emoção quando subi ao palco para receber meu diploma. Consegui um emprego na escolinha municipal do distrito, a mesma onde tinha estudado quando criança. Era uma construção de madeira com 2 salas, onde eu dava aulas para as 4 primeiras séries ao mesmo tempo. As crianças sentavam-se em bancos compridos, os maiores atrás, as menores na frente, todas atentas ao quadro negro onde eu escrevia com giz colorido, que comprava com meu próprio salário. Papai nunca quis que eu contribuísse com dinheiro em casa. Seu salário é seu. Fia, guarde, construa seu futuro, mas eu insistia em ajudar comprando coisas para melhorar nosso dia a dia. Uma geladeira a querosene, ainda não tínhamos eletricidade na roça, um rádio novo para substituir o velho que falhava, remédios para as dores nas costas dele, que aumentavam a cada dia. Foram anos doces, aqueles de 1964 e 1968. Anos de trabalho duro, sim, mas de uma alegria simples e verdadeira. Eu acordava cedo, preparava um cafezinho para nós dois e seguia para a escola com minha pasta de couro, presente dos alunos no meu primeiro dia dos professores. Meu pai cuidava da roça e da casa, e quando eu voltava, sempre tinha um doce de abóbora ou de mamão, esperando, ou um café fresco passado na hora. Nas férias escolares, viajávamos para Vitória para visitar minha mãe, que agora vivia numa casa de repouso mais aberta, menos parecida com um hospital. Ela tinha dias bons e dias ruins, mas os remédios mantinham os episódios mais graves sob controle. Às vezes nos reconhecia imediatamente e sorria, outras vezes demorava um pouco, como se precisasse vasculhar a memória para saber quem éramos. Numa dessas visitas, M1968, notei meu pai mais cansado que o normal. A viagem tinha sido longa. Oh, sol forte. E ele já estava com 61 anos. O corpo marcado por décadas de trabalho pesado, mas havia algo mais além do cansaço físico, uma espécie de resignação nos olhos, como se ele soubesse algo que eu ainda não sabia. No caminho de volta para casa, sentados lado a lado no ônibus sacolejante, ele pegou minha mão entre as suas, calejadas e agora trêmulas. Julinha, preciso te contar uma coisa. Senti meu coração apertar. Conhecia aquele tom. Era o mesmo que ele usou quando me contou que precisávamos buscar ajuda para minha mãe. O que foi? Pai, fui ao médico semana passada. Tenho andado cansado demais, com uma dor aqui no peito que vem e vai. Engoli em seco, sentindo um nó se formar na garganta. E o que ele disse? Disse que meu coração não está bom, que preciso descansar mais, evitar esforço. Olhei para aquele homem que era meu mundo inteiro, que tinha sido pai e mãe para mim, que tinha sacrificado tanto para me ver feliz e segura. De repente, me pareceu menor, mais frágil, como se estivesse murchando diante dos meus olhos. Então vamos fazer isso. Pai, vou pedir licença na escola. Encontrar alguém para cuidar da roça? Ele balançou a cabeça, teimoso como sempre. Não quero ser um peso para você. Fia, não quero que desista dos seus sonhos. Por minha causa, o senhor nunca vai ser um peso. A minha família me paie. A pessoa que mais amo nesse mundo, ele sorriu. Aquele sorriso que sempre iluminava meu dia, não importava quão difícil tivesse sido. Então vamos fazer um trato? Vou me cuidar, seguir as ordens do médico, e você continua seu trabalho.
Não quero ver você triste ou preocupada. Prometi, claro. Mas a preocupação já tinha se instalado no meu coração e não sairia mais. Nos meses seguintes, reorganizamos nossa vida. Contratamos o filho do vizinho, ou Tsetsinho. Para ajudar com os serviços mais pesados da roça, eu passei a cozinhar mais nos fins de semana, deixando comida pronta para a semana toda. Compramos remédios caros na farmácia da cidade, seguindo a receita do doutor Meupé, sempre tão ativo. Agora passava mais tempo na varanda, observando os pássaros, lendo os poucos livros que tínhamos, consertando pequenas coisas da casa. Alpuquerque foi aceitando suas novas limitações, mas nunca perdeu a dignidade, a bondade, o olhar sereno que era sua marca registrada. Em janeiro de 1969, nas férias escolares, fiz uma surpresa para ele. Tinha economizado meu salário por meses e comprei 2 passagens de ônibus para o Rio de Janeiro. O que é isso? Menina, ele perguntou, confuso. Quando mostrei os bilhetes, vamos conhecer o Rio, pai. O Senhor sempre quis ver o Cristo Redentor. Lembra? Me contava quando eu era pequena. Os olhos dele brilharam como os de um menino ganhando presente de Natal. Mas, e sua mãe? Nossa visita mensal. Já falei com os médicos, fizemos uma visita especial semana passada. Lembra? A próxima será só quando voltarmos. Ele assentiu, emocionado demais, para falar. Viajamos de ônibus. Uma jornada longa, mas cheia de expectativa. Hospedamo-nos numa pensão simples em Copacabana, indicada pela professora Sônia, que tinha uma prima no Rio. Ver a expressão do meu pai ao contemplar o Cristo Redentor de braços abertos sobre a cidade, ao sentir a água do mar de Copacabana nos pés, ao assistir o movimento incessante de gente de todos os tipos na Cinelândia, foi uma das maiores alegrias da minha vida. Por uma semana, ele esqueceu das dores, das limitações, das preocupações. Era apenas um homem realizando um sonho antigo, ao lado da filha que amava. Na nossa última noite no Rio, sentados na areia da praia, vendo a lua refletida no mar, ele me disse algo que nunca esqueci, sabe? Julinha, passei muitos anos me culpando, achando que tinha falhado como marido por não conseguir ajudar sua mãe antes, como pai, por não ter protegido você melhor. Mas olhando para você agora, professora formada, mulher forte e bondosa, percebo que talvez não tenha feito tudo errado. Abraçai-o forte, sentindo seu corpo mais magro, mais frágil, mas ainda quente e seguro, como sempre foi para mim. O Senhor fez tudo certo. Pai, absolutamente tudo. Voltamos para casa renovados, com histórias para contar, fotografias para mostrar. Tiramos 2, uma no Cristo e outra na praia. Luxo caro, mas que valeu cada centavo. E memórias que guardaríamos para sempre, mas a vida, essa mestra implacável, tinha mais lições guardadas para nós. Em março daquele mesmo ano, meu pai acordou com uma dor forte no peito. Estava pálido, suando frio. Corre para chamar ajuda. E o filho de seu Manuel nos levou de carro até o hospital da cidade. Foram 3 dias de angústia, 3 dias de orações, de promessas, de segurar a mão dele entre as minhas, enquanto os médicos faziam o que podiam. Com os recursos limitados daquele pequeno hospital do interior, na madrugada do 3º dia, ele partiu, tranquilo,
sereno. Como viveu? Suas últimas palavras foram para mim, num sussurro quase inaudível: viva, Julinha, viva, por nós dois. O enterro foi simples, como ele teria desejado. O caixão, coberto de flores do campo colhidas pelos meus alunos, desceu à terra vermelha do pequeno cemitério de São Mateus, sob o olhar triste dos amigos, vizinhos e conhecidos que ele tinha ajudado ao longo da vida. Voltei para casa sozinha, a mesma casa que tinha sido palco de tanto sofrimento e depois de tanta paz. As paredes pareciam guardar ecos das risadas dele, do cheiro do café que preparava, do som da cadeira de balanço na varanda. Sentei-me na mesa da cozinha e, pela primeira vez desde sua morte, permiti que as lágrimas viessem sem contenção, mas no meio da dor, uma certeza se formou: eu não estava realmente sozinha. Carregava comigo cada lição, cada exemplo, cada palavra de sabedoria que ele tinha me dado, e agora era minha vez de honrar esse legado, de transformar tudo o que aprendi em algo significativo. Como ele disse, eu precisava viver, não apenas sobreviver, mas realmente viver com propósito e significado. E foi pensando nisso que, alguns meses depois, tomei uma decisão que mudaria para sempre o rumo da minha vida e a de muitas outras pessoas. A casa nunca me pareceu tão vazia como nos meses após a partida do meu pai. Cada canto guardava uma lembrança, cada objeto tinha uma história, cada amanhecer trazia a dor renovada de sua ausência. Continuei dando aulas na escolinha do distrito, mas voltava para uma casa silenciosa, onde nem mesmo o tic-tac do relógio parecia ter coragem de fazer barulho. Foi durante uma visita à minha mãe, em meados de 1969, que algo mudou dentro de mim. Ela estava tendo um dia bom, lúcida, tranquila, quase como a mulher que poderia ter sido sem a doença. Quando contei sobre a morte do meu pai, ela correu. Choro silencioso, profundo, de quem entende a perda mesmo através da névoa dos remédios e da confusão mental. Ele era um homem bom. Ela disse, segurando minhas mãos, bon demain para mim. Naquele momento, olhando para aquela mulher frágil que um dia me causou tanto medo, senti uma compaixão que nunca imaginei que seria possível. Não era pena nem ressentimento disfarçado, era um entendimento genuíno de que todos somos quebrados de alguma forma, todos lutamos nossas batalhas, visíveis ou invisíveis. Voltei para casa naquela noite com uma clareza que não sentia desde a morte do meu pai. Todo o sofrimento que vivi, todas as feridas que carreguei, podiam ter me endurecido, me amargado, mas em vez disso, me deram uma sensibilidade especial para a dor dos outros, uma capacidade de enxergar além das aparências, de reconhecer o sofrimento silencioso, e foi aí que tive a ideia que mudaria minha vida para sempre. O Lar Aconchego ficava nos arredores de São Mateus, um casarão antigo doado por uma família rica da região. Conhecia o lugar de passagem, sempre pareceu triste, decadente, com crianças de olhares vazios, brincando num pátio sem graça. Decidi visitar, numa tarde de sábado, sem avisar ninguém, apenas para conhecer. O que encontrei partiu meu coração. Quase 40 crianças, de bebês a adolescentes, vivendo em condições precárias. Faltava de tudo: roupas, comida adequada, material escolar, mas, principalmente, faltava amor. As duas freiras idosas que administravam o lugar faziam o que podiam, mas estavam exaustas, sobrecarregadas.
incapazes de dar a atenção que cada criança desesperadamente precisava, a senhora veio adotar? Perguntou minha irmã Conceição, esperançosa. Quando expliquei que era professora e queria conhecer o lugar, não. Vim oferecer minha ajuda. Posso vir nos fins de semana, dar aulas de reforço, ler histórias, organizar brincadeiras. O sorriso no rosto enrugado daquela freira foi como um raio de sol em dia nublado. Graças a Deus, essas crianças precisam tanto de alguém que se importe. Comecei a ir todos os sábados, levava livros da escola, organizava aulas de reforço, contava histórias, ensinava cantigas. As crianças, inicialmente desconfiadas, logo passaram a esperar ansiosamente por tia Júlia. Algumas se apegaram mais, como o pequeno Léo, de 5 anos, que tinha sido abandonado na porta do orfanato ainda bebê, ou a Bia, de 2 anos, cujos pais tinham morrido na enchente de 1916. No início de 1970, tomei uma decisão que muitos acharam louco. Vende nossa propriedade a casa, o terreno. O cafezal que meu pai tinha cultivado com tanto amor foi doloroso, mas sabia que ele entenderia. Com o dinheiro, comprei uma casa maior, mais próxima da cidade, com um quintal grande e arejado, e então fiz algo que mudou para sempre o rumo da minha vida. Pedi autorização para levar comigo 5 crianças do Lar Aconchego, não como adoção oficial, sabe? Naquela época, uma mulher solteira de 26 anos dificilmente conseguiria adotar uma criança, quanto mais 5, mas como tutora legal, responsável pelo bem-estar e educação delas. Foram meses de burocracia, de visitas de assistentes sociais, de provar que tinha condições financeiras e emocionais para cuidar daquelas crianças, meu trabalho como professora, minha reputação na comunidade e acredito, a mão de Deus abriram as portas que pareciam impossíveis. Em junho de 1970, mudamos para casa nova e o Leo, de 5 anos, e Bia, de 12, os gêmeos Pedro e Paulo, de 8, e a pequena Ninha, 3, que nomeei em homenagem à minha mãe, numa tentativa silenciosa de curar o passado. Os primeiros meses foram um CAOs organizado 5 crianças que tinham conhecido apenas a rigidez do orfanato, de repente tinham um quintal para correr, uma mesa farta, uma mãe só para elas, uva corou, brigas, pesadelos, exixi na cama, todas as manifestações de traumas profundos que cada uma carregava, mas houve também as primeiras risadas despreocupadas, os primeiros abraços espontâneos, os primeiros te amo, tia Ju, sussurrados na hora de dormir. Cada pequena vitória era celebrada como se fosse a conquista do mundo. O primeiro A na escola, o primeiro dente de leite que caiu, a primeira vez que a Aninha dormiu a noite toda sem chorar, chamando por uma mãe que nunca conheceu. M1972. Recebi um convite que mudaria novamente o rumo da nossa história. O diretor da Secretaria Municipal de Educação estava impressionado com o trabalho que eu fazia com minhas crianças e como isso refletia positivamente no rendimento escolar delas. Ofereceu-me a oportunidade de criar um programa de contraturno escolar para crianças em situação de vulnerabilidade. Você tem um dom, Dona Júlia. E ele disse, um dom que não pode ficar restrito apenas às suas 5 crianças. Com o apoio da prefeitura, fundamos o Espaço Renascer, numa antiga calçada da igreja.
De manhã, as crianças frequentavam a escola regular. À tarde, vinham para o nosso espaço, onde recebiam reforço escolar, alimentação adequada, atividades artísticas e, principalmente, atenção individualizada. Comecei com 12 crianças. No fim do primeiro ano, eram 30. No segundo, 50. As histórias de transformação se multiplicavam. Meninos que estavam prestes a entrar para o crime e agora sonhavam em ser professores, meninas que mal falavam de tão tímidas e agora lideravam apresentações de teatro, crianças que chegavam desnutridas e floresciam com alimentação adequada e cuidado amoroso. Em 1975, aconteceu algo que nunca imaginei possível. Recebi uma carta do Ministério da Educação. Nosso projeto tinha sido indicado como um modelo para outros municípios. Fui convidada a ir ao Rio de Janeiro receber um prêmio de reconhecimento e apresentar nossa metodologia para educadores de todo o país. Viajei com o coração cheio de orgulho e gratidão. Yulia, filha de lavradores, que cresceu numa casa de chão batido, agora estava num auditório cheio de autoridades, explicando como o amor e a atenção individualizada podem transformar a vida de uma criança. Ao voltar para São Mateus, encontrei uma surpresa. A comunidade tinha se organizado para ampliar o espaço do projeto. Ex-alunos, comerciantes locais, todos contribuíram com material de construção, mão de obra, mobiliário. Em poucos meses, tínhamos um prédio novo, com salas adequadas, cozinha industrial, biblioteca e até uma pequena horta comunitária. Enquanto isso, minha família em casa também crescia. Em 1977, acolhi mais 3 crianças, Ogwe, de 4 anos, cujos pais tinham sido vítimas de um acidente de carro, a Laura, de 9, que havia sofrido abusos terríveis na família biológica, e o Dito, de 12, que vivia nas ruas desde os 7 anos. A senhora não tem medo de ficar sobrecarregada? Perguntou-me uma vez a assistente social que acompanhava nossos casos. Tenho medo é de não fazer o suficiente. Respondi com sinceridade. Cada criança que passa por mim carrega um pedaço do meu coração, mas também deixa um pedaço do seu. É uma troca justa. Em 1980, recebi um telefonema que mudou mais uma vez o curso da minha vida. Minha mãe, que continuava na casa de repouso em Vitória, estava com a saúde muito debilitada. Os anos de medicação pesada tinham afetado seu coração e rins. Os médicos não davam muito tempo. Viajei imediatamente e a encontrei fragilizada, quase irreconhecível. Mas seus olhos, aqueles mesmos olhos cor de mel que meu pai tinha amado tanto, ainda tinham um lampejo de reconhecimento. Quando me viu, Yulia, minha filha, ela sussurrou, a voz quase inaudível: perdoa, sua mãe. Segurei suas mãos frias entre as minhas, aquelas mãos que um dia me bateram, mas que também, lembrava agora, trançaram meu cabelo e fizeram mingau quando eu estava doente. Nos raros momentos de lucidez. Já perdoei há muito tempo. Mãe, não foi sua culpa. Era a doença? Ela sorriu levemente, como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Ouvi falar do que você faz com as crianças. Seu pai estaria tão orgulhoso. 3 dias depois, ela partiu. Enterrei-a ao lado do meu pai. No pequeno cemitério de São Mateus, não havia muitas pessoas.
Poucos se lembravam dela depois de tantos anos internada, mas estava em paz, finalmente livre da prisão que sua própria mente tinha se tornado. De volta a casa, sentei com minhas 8 crianças na varanda e contei sobre a avó, que eles nunca conheceram. Não contei sobre os abusos, sobre o medo. Isso ficaria para quando fossem mais velhos e pudessem entender a complexidade da doença mental. Contei sobre a moça bonita do baile de São João, sobre como ela adorava cantar, sobre como a doença tinha roubado dela a chance de ser a mãe que, no fundo, talvez quisesse ter sido, foi a Bia. Agora, uma adolescente de 22 anos, cursando o magistério. Quem fez a pergunta que me pegou de surpresa? Tia Ju? A senhora acha que foi por causa do que viveu com sua mãe que decidiu cuidar da gente. Fiquei em silêncio por um momento, contemplando a pergunta. Nunca tinha pensado dessa forma tão direta. Acho que sim, minha filha. A dor pode fazer 2 coisas com a gente. Pode nos endurecer, fechar nosso coração, ou pode nos abrir, nos tornar mais sensíveis à dor dos outros. Graças a Deus e ao amor do meu pai, escolhi o segundo caminho. Os anos seguintes foram de expansão e consolidação do nosso trabalho. O Espaço Renascer se tornou referência nacional em educação complementar e acolhimento de crianças em situação de vulnerabilidade. Recebíamos visitas de educadores de outros estados interessados em replicar nossa metodologia. Em 1985, aos 41 anos, recebi o título de cidadã honorária de São Mateus, em reconhecimento ao trabalho que tinha transformado a vida de centenas de crianças ao longo dos anos. Na cerimônia, olhei para a plateia e vi meus filhos, os primeiros já adultos, estudando, trabalhando, formando suas próprias famílias, quebrando o ciclo de abandono e violência do qual tinham sido resgatados. Hoje, aos 79 anos, olho para trás e vejo uma vida que valeu a pena. Meus cabelos brancos, minhas mãos enrugadas, cada linha no meu rosto conta uma história de luta, de superação, de amor multiplicado. O Espaço Renascer agora é uma fundação com 12 unidades espalhadas pelo Espírito Santo, atendendo mais de 2.000 crianças. Meus filhos são 23, ao todo que passaram oficialmente pela minha tutela ao longo dos anos. Estão espalhados pelo mundo, cada um seguindo seu caminho, mas todos carregando um pouco dos valores que aprendi com meu pai e que tentei passar adiante. A Bia se tornou diretora da fundação, continuando o trabalho quando minhas forças já não permitiam a mesma dedicação. O Leo, aquele menininho de 5 anos que foi o primeiro a me chamar de mãe, formou-se médico e hoje coordena um projeto de saúde mental para crianças traumatizadas. Uma homenagem silenciosa à avó que nunca conheci, mas cuja história entendeu e perdoou. E eu continuo aqui, nessa cadeira de balanço, na varanda da casa, que agora é lar para 3 de meus netos postiços, filhos dos meus filhos do coração, que, por diferentes circunstâncias, precisaram de ajuda para criar seus próprios filhos. A roda da vida continua girando. As feridas de ontem se transformam nas bênçãos de hoje. E o amor, esse mistério que não se explica, encontra sempre um jeito de florescer, mesmo nos solos mais áridos. Se tem uma coisa que aprendi nestes 79 anos de vida, é que não existem coincidências. Cada dor que vivemos pode se transformar em bênção para alguém. Se permitirmos, cada cicatriz pode virar medalha, cada ferida pode virar fonte de cura para outros.
Minha história não é só minha, é de todos que cruzaram meu caminho, de cada criança que encontrou em mim um pouco da mãe que não teve, de cada jovem que descobriu seu valor depois de uma vida sendo rejeitado. Meus queridos, que estão me assistindo agora, obrigada por dedicarem um tempinho do seu dia para ouvir essa velha aqui. Se minha história tocou seu coração de alguma forma, deixa seu joinha aí embaixo e se inscreve no canal do meu neto Juninho, que está me ajudando a compartilhar essas memórias antes que elas se percam no tempo. E não se esqueçam de entrar no grupo de WhatsApp do canal. O link está na descrição do vídeo. Lá mandamos todos os dias histórias reais de outras senhoras que, como eu, transformaram dor em propósito, feridas em sabedoria. A vida nem sempre é fácil. Meus filhos, tem dias que o vento sopra tão forte que parece que vai nos derrubar. Mas se aprendi algo nessa longa jornada, é que somos mais fortes do que pensamos, mais capazes do que imaginamos. E que o amor, esse amor que damos, quando parece que não temos nada para dar, é a força mais poderosa que existe nesse mundo. Como dizia meu pai, depois da tempestade mais forte, vem o arco, íris mais bonito, e é a maior verdade dessa nossa vida humilde e colorida.